Continuando então, a gente tinha feito todas aquelas considerações sobre a variação de energia livre, e quando a gente tem duas reações químicas, por exemplo, A dando produto B e B dando produto C, as variações dessa energia livre padrão, elas são aditivas, ou seja, para eu ir para C, é só eu somar esses dois ΔGs. Então, um exemplo clássico que a gente tem é de glicose. Para glicose 6-fosfato mais água, eu tenho um ΔG' de 13,8 kJ por mol. E ATP mais água, dando ADP mais fosfato inorgânico, eu tenho menos 30 kJ por mol. Quando eu somo as duas equações, se vocês perceberem, nós vamos mostrar que quando as duas reações acontecem, uma reação que era ΔG positivo, ou seja, que não aconteceria espontaneamente, começa a se transformar num ΔG negativo. Essa é uma das coisas muito interessantes dessas contas do ΔG. Então, quando a glicose entra dentro da célula, que ela é fosforilada, por que ela é fosforilada? Como ela é fosforilada? Nos outros pontos a gente vai entender. A fosforilação ela é um processo importantíssimo para diversas estruturas e a gente precisa entender cada passo do metabolismo. Então a gente percebe que essa segunda reação ela torna essa primeira reação viável. Então sem ATP não teria como você fazer essa reação. Sem energia. Tá. E essas reações, quais são os tipos? Basicamente, a gente pode dividi-las em 5 tipos. As que quebram carbono-carbono, os rearranjos internos, as reações com radicais livres, transferência de grupo e oxidação e redução. Bom, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, né? Então, essas clivagens, essas trocas, elas levam em consideração, muito importante vocês revisarem a parte da tabela periódica, entender o que é eletronegativo, eletropositivo, que às vezes os estudantes parece que deletam isso do conhecimento. É uma coisa muito importante, né? Então, a eletronegatividade é a tendência em ganhar elétrons. Então, quando a gente vai observar essas quebras de ligação de carbono, a quebra pode ser homolítica ou pode ser heterolítica. Qual a diferença? É que a hemolítica, cada átomo deixa ligação carregando um elétron, ou seja, por isso homo, cada um sai com um. Perceba aqui? E heterolítica, um átomo leva os dois últimos e o outro fica sem elétron. Então a gente percebe duas situações, onde a quebra tem uma divisão ou igual ou não. Beleza. Essas quebras elas podem gerar substâncias que são chamadas nucleófilos, que são grupos funcionais ricos em elétrons, capazes de doarem. Ou eletrófilos, que são grupos funcionais com poucos elétrons que procuram elétron. Quando a gente vai analisar a gênese da parada, filo é afim. Então, esse aqui é afim, teoricamente, de ficar com o núcleo. E esse aqui é afim de captar elétron. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, de nucleófilos, onde eu tenho um oxigênio negativo, um enxofre negativo, um carbono negativo. E os eletrófilos, eu tenho radicais com elétrons positivos, eu tenho nitrogênio positivo. E aí eu posso ganhar esses elétrons, né? Próton, H+. Bem, essas ligações que quebram carbono funcionam com, um dos exemplos é a condensação alcoólica. Então, eu tenho uma molécula onde eu vou ter incorporação de um H+, igual a gente falou
anteriormente, esse H+ vai entrar e vai fazer com que essas duas moléculas se condensem em uma única molécula. Bem, então o que é importante a gente perceber é que, de acordo com a eletropositividade, as ligações de carbono podem ser quebradas ou feitas, certo? E com isso, esse é o padrão das reações que vão acontecer. Bem, além desse tipo de reação, a gente tem também os rearranjos internos, isomerização e eliminações. Bem, então aqui o exemplo que a gente dá é da glicose 6-fosfato virando frutose 6-fosfato. Isso é apenas um rearranjo interno, onde os elétrons, através de enzimas que vão favorecer essa reação, vão ser rearranjados. Bem, além disso, a gente observa as reações envolvendo os radicais livres, né? Então os radicais livres são substâncias ávidas por ligação, são extremamente importantes. O mecanismo de radicais livres ele é importantíssimo não só para o funcionamento fisiológico de inflamação, mas também de doenças. E esses radicais livres eles podem alterar essas estruturas do nosso organismo. E também outro ponto importante, outro tipo de reação importante que a gente vai ver detalhadamente no metabolismo é a transferência de grupos. Né? Aqui no caso a gente está dando o exemplo da transferência do fosfato, né? Então ADP para ATP, que vai ser uma reação muito comum, onde você vai passar o grupo, vai liberar energia, absorver energia, são reações comuns. E outras reações comuns são reações de troca de elétrons, dando origem à oxidação ou redução. Então aqui a gente vê a reação do lactato para piruvato, importantíssima essa reação, né? Então para a gente entender aqui o que está acontecendo, mais ou menos o que é lactato, o que é piruvato. Então quando a gente está fazendo um esforço muscular muito grande, a gente tem um desvio da glicólise, a gente não consegue mais fazer respiração celular, o que acumula o que acaba culminando num acúmulo de lactato, que é aquela dor muscular que a gente tem em diversas neoplasias. As células neoplásicas elas usam essa via aqui, então elas consumem energia do organismo, assim, enfim, várias situações vão caminhar para um lado para o outro, e o que vai, uma das formas da gente medir isso seria a quantidade de elétrons que está absorvendo. Né? Então, essas reações de oxidação e redução também são importantíssimas no organismo. Bem, então, existe uma necessidade de entendimento do que significa a transferência do grupo fosfato, do grupo fosforil, e essa relação com a ATP. Então, quando a gente vai pensar nisso, quando a gente vai olhar a relação entre ATP, ADP, AMP, fosfato, a gente percebe que as condições ideais, de acordo com cada grupo, né? Então em cada tecido, essas condições são diferenciadas, baseadas na sua função, na sua forma. E o que isso importa? Isso importa que essa transferência de fosfato ela pode estar associada com energia, e não é só o ATP. Então aqui a gente dá o exemplo da hidrólise, né, da quebra do fosfenol piruvato, que também tem uma transferência de hidrólise importante. Né? Outra substância importante é a hidrólise da fosfocreatina. Né? A creatina é uma das formas de vocês tentarem gostar mais da bioquímica. Atualmente o exercício físico está em alta, né? As pessoas também procuram suplemento alimentar. Um dos suplementos que as pessoas gostam de tomar é creatina. Você já parou para pensar por que da creatina? Então a gente sabe que essa creatina ela é um átomo central no metabolismo que regula também fontes energéticas do metabolismo, e a quebra da fosfocreatina ela libera energia, né?
Então, para se ter uma noção interessante, a gente percebe que a variação das energias livres, né, quando eu tenho aqui, ó, o ΔG de várias delas são negativas, ou seja, várias acontecem espontaneamente. E esse ATP, ele vai gerar energia, mas não é simplesmente igual a gente vê na escrita, né, que didaticamente se usa para a gente entender, acontece. Não necessariamente ela acontece em um passo único, coisa simples. Então, normalmente, essas reações acontecem em 2 etapas. Então, você tem primeiro a incorporação do fosfato, para depois a eliminação da reação. E o interessante é que esses compostos biológicos, eles têm energia diferente, né? Então, por exemplo, o bifosfoglicerato, ele tem um ΔH diferente do ATP, né? O ATP, depois que é quebrado, né? O fosfenolpiruvato também, né? O glicerol. Então, essas substâncias diferentes têm energias diferentes, né? Aqui a gente vê que os compostos mais energéticos estão mais altos e os compostos menos energéticos estão mais baixos. Então, esses outros compostos também apresentam energia livre, né? A gente vê o ADP, o MP, né? E isso vai ser importante na sinalização do organismo. Eu gosto de falar com os meus estudantes que às vezes a gente fica sem entender por que tanta ligação, tanta coisa. Você tem que pensar que o nosso organismo ele não tem orelha. A célula não tem orelha, não tem boca, não tem cérebro. Qual é o cérebro? Qual é a ligação? Qual é o canal de sintonia? São as reações químicas, né? Então, essas reações é que vai fazer a célula perceber o meio ambiente e as alterações externas. Então, o grupo fosfato, então, ele pode ser trocado por diferentes bases. Às vezes a pessoa pensa que é só ATP, mas tem outras bases. Então, esse exemplo aqui, já, se for olhar aqui, ó, já figura do capítulo lá para frente, né? Que a gente vai ver depois o metabolismo de bases, a gente percebe que não é só o ATP que existe, né? A gente tem o GDP, tem o DP, o CDP, então é só mudando as bases. Aí, para entender melhor aqui, vale a pena dar uma revisão na aula de bases, né? E uma das coisas que eu acho mais interessante, gente, é o seguinte: quando a gente está pensando numa molécula, essa é a simulação 3D, né? A gente não entende às vezes e não consegue enxergar o que faz uma isomerização, uma mudança de radical, uma mudança de elétron. Então aqui a gente está mostrando a interação, né, de 2 compostos, e você percebe que à medida que o composto vai mudando, essa possibilidade de interação ela muda. Então a imbricação, elas podem ficar mais próximas ou não. Outra coisa interessante é que o gradiente de água e sal pode interferir isso, né? Então aqui, se tiver água, a interação das moléculas de água com a minha molécula, ela muda a conformação 3D da minha molécula. Então, desculpa, aqui quando a gente observa nesse vídeo aqui, ó, essa simulação, só um minuto, a gente pode perceber aqui que quando eu tenho a presença de alguns solutos ou pressão osmótica, isso tudo pode influenciar, né? Então aqui a gente pode alterar esse equilíbrio dessa reação. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente tem muito recurso para avaliar esse tipo de coisa, para enxergar esse tipo de coisa, né? Então as moléculas, as reações químicas, elas não são só aquilo que a gente vê no papel. E uma coisa, por incrível que pareça, que às vezes a gente não consegue transcrever do papel para a cabeça da gente, é o seguinte: quando eu tenho uma pilha, a primeira coisa que a gente pensa é num brinquedo de criança, de enfiar uma pilha, ele sai piscando, brilhando, ou seja, fazendo uma função, fazendo um trabalho. E que essa pilha ela pode ser substituída em alguns casos por um adaptador. E esse adaptador ele tem uma corrente, ele tem uma tensão. E o nosso organismo também. Esse fluxo de elétrons, essa troca de elétrons, ela é importantíssima. E as células, existem pessoas que trabalham medindo essas alterações de potencial elétrico para diversas funções. Então, essas oxidações são importantíssimas para o nosso metabolismo, né? Então,
quando a gente está falando tanto das neoplasias, do câncer, você está falando de função de um jogador de futebol, né? As oxidações e redução medida desses potenciais, isso é importantíssimo para o rendimento. E esse potencial de redução padrão é o quê? É uma medida em volts, e que significa a tendência de uma espécie em adquirir elétrons. Bem, então a oxidação da glicose, né? A glicose ela é oxidada, então a gente come e a gente respira. Então olha que interessante, a oxidação da glicose é um daqueles exemplos, olha aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, a necessidade então de transportadores de elétron para terminar isso, né? Então muitos venenos eles impedem o acoplamento dessa cadeia. E existem estruturas específicas que vão favorecer o sítio de ligação desse NAD para fazer a função. Então, são moléculas extremamente específicas que fazem isso. Obrigado a todos, espero que tenha esclarecido alguma coisa.